Oi, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, seus familiares também. Mando um abraço a todos e continuo com muitas saudades de vocês. Nossa aula de hoje é sobre a acentuação. Hoje nós vamos estudar a acentuação das palavras monossílabas, oxítonas e proparoxítonas. Vamos retomar alguns pontos antes de começar, porque antes da gente estudar a acentuação das palavras, nós precisamos lembrar que a palavra tem uma sílaba tônica. O que é essa sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Quando eu pronuncio a palavra, a sílaba tônica ela é pronunciada com maior intensidade. Então, podemos dizer que ela é a sílaba mais forte da palavra. Quando tem acento agudo ou circunflexo na vogal, aí fica fácil, porque a sílaba acentuada é a sílaba tônica. Mas nós vamos aprender a identificar quando não tem esse acento. Como é que eu sei qual é a sílaba tônica da palavra? Eu costumo, quando eu ensino a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, fazer uma brincadeira. Assim, eu quero saber qual é a sílaba tônica da palavra janela. E se eu pronunciá-la várias vezes, talvez eu nem perceba a sílaba forte. Janela, janela. Difícil de perceber qual é a sílaba pronunciada mais forte. Mas eu vou dar uma dica para vocês não esquecerem, é uma dica que funciona sempre. Quando eu era aluna, essa dica me ajudou muito, porque eu tinha dificuldade em localizar a sílaba mais forte, a sílaba tônica da palavra. Mas quando alguma professora, que eu não lembro mais quem foi, me ensinou essa dica, ficou fácil, eu nunca mais errei. Então é assim, eu tenho que chamar a palavra. Não adianta só eu falar, pronunciar a palavra, eu tenho que chamar. Então eu vou chamar a palavra janela. Então eu chamo assim, janela. Eu percebo que o né ficou mais forte. É uma palavra que não tem acento, mas chamando a palavra, eu percebi que a sílaba tônica dela é a sílaba né. Vamos ver mais uma palavra. Menina. Ó, se eu falar, não percebo. Menina, menina, menina. Vou chamar. Menina. Eu percebo que o ni é a sílaba mais forte também da palavra. Isso vale para todas as palavras. Agora que eu aprendi a localizar a sílaba tônica da palavra, eu vou ver a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Existem 3 classificações que são oxítonas, quando a sílaba tônica da palavra for a última sílaba. Paroxítonas, quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima sílaba. E proparoxítona, quando a sílaba mais forte da palavra for a antepenúltima sílaba. Então, tem 3 exemplos aqui para vocês nesse slide. Percebam, jacarandá. Coloquei separado para vocês verem. O da é a sílaba mais forte. Não é a última sílaba, então eu classifico essa palavra como uma palavra oxítona. Automóvel. Automóvel é a penúltima sílaba que é a mais forte, que é a sílaba tônica. Então eu classifico essa palavra como uma palavra paroxítona. E pirâmide é a antepenúltima sílaba que é a sílaba tônica mais forte. Eu classifico essa palavra como proparoxítona. E para estudarmos a acentuação, essa classificação, que eu sei que vocês já aprenderam, para nós recordarmos, ela é muito importante. Então, nós vamos aprender agora algumas regras de acentuação. Elas são importantes para saber qual é a sílaba acentuada da palavra. Quando eu leio muito, tenho esse hábito que a gente sempre insiste com vocês. Os professores sempre falam isso, leiam bastante, porque quanto mais nós lermos, mais nós escrevemos corretamente. Porque quando eu for escrever uma palavra, talvez eu nem saiba a regra, mas de memória eu já vi aquela palavra escrita tantas vezes que eu sei que ela é acentuada.
Por isso, aquela dica de leitura é sempre importante. Leiam livros cada vez mais. Vamos estudar então algumas regras de acentuação. Se eu ficar em dúvida em alguma acentuação, sabendo as regrinhas, eu não erro mais. E não são regras difíceis da gente guardar, tá? Para depois na escrita, isso vai ajudar muito. Vamos conhecer algumas regras então. Regra 1. As palavras monossílabas tônicas terminadas em a, as, e, es, o e os são acentuadas. Mas, professora, eu não lembro que são palavras monossílabas. Não tem problema. Só para nós lembrarmos, então, eu coloquei um recadinho aqui. Lembrando que as palavras monossílabas são aquelas que possuem uma única sílaba. Toda palavra que possui uma única sílaba é chamada de monossílaba. Aqui eu coloquei de exemplo uma palavra com cada terminação que apareceu em cima, porque quando as palavras forem monossílabas tônicas e tiverem essa terminação, elas serão acentuadas. Olhem os exemplos: pá, gás, pé, mes, pó e nós. Nessa regra 2, as palavras oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em e ens são acentuadas. Eu coloquei até uma fala minha aqui de novo para nós não esquecermos. Ó, que a professora está falando aqui no slide. Lembrando que as palavras oxítonas são aquelas que possuem a última sílaba tônica. Coloquei também um exemplo com cada terminação para vocês perceberem. Poderá, sofás, chaminé, viés, vovô, xodós, também, parabéns. Separei as sílabas para ficar mais fácil de vocês perceberem, tá? Que é a última sílaba que é a tônica de todas essas palavras. E reparem nas terminações, deixei em vermelho para ficar mais fácil de observar. A regra 3 talvez seja aquela que a gente escute mais, assim, falar o tempo inteiro. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, todas sem exceção. O que é uma palavra proparoxítona? A palavra proparoxítona é aquela que possui a antepenúltima sílaba mais forte, a antepenúltima sílaba tônica. Então, percebam: músico, síndrome, rápido, relâmpago, ônibus e sólido. Também eu separei a sílaba só para vocês perceberem que é a antepenúltima sílaba de cada palavra que é a sílaba tônica. Agora vamos estudar algumas palavras proparoxítonas. Aqui eu coloquei uma lista de palavras proparoxítonas, tá? Quero que vocês leiam todas. Enquanto vocês estiverem lendo, vão percebendo que todas as palavras, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, todas são proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora que nós já estudamos o que são sílabas tônicas, o que são oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, o que são monossílabas, estudamos 3 regras importantes de acentuação hoje, podemos fazer os exercícios. O primeiro é assim: apenas a ponte em que todas as palavras devem ser acentuadas leva o menino a outra margem do rio. Qual é ela? Então, o menino só pode passar na ponte que todas as palavras são acentuadas. Percebam que tem um quadradinho no final da ponte onde vocês vão fazer um X. Então, coloquem os
acentos na palavra e um X na ponte, que todas as palavras são acentuadas. No exercício 2, a minha sugestão é que a gente faça juntos, tá? Que eu achei que eu gostaria, se fosse em sala de aula, eu faria junto com vocês. Leia esta resenha. Dudu do Cavaco convida. É o CD de estreia de Eduardo Gontijo e também o primeiro álbum completo lançado por um músico com síndrome de Down no Brasil. O CD poderá ser encontrado nas palestras e shows do Dudu do Cavaco e do seu irmão e parceiro Leonardo Gontijo, a partir de 20 de novembro. Tá? Daí tem a fonte de onde foi retirado. Esse texto é um texto que nós já estudamos e sabemos bem como é um texto de resenha. Então, vai pedir aqui, circule as palavras proparoxítonas. Vamos lembrar o que mesmo são as palavras proparoxítonas? São as palavras onde a sílaba tônica é a antepenúltima da palavra e eu já aprendi que todas recebem acento. Então, vamos circular juntos a palavra músico e síndrome. Essas duas palavras são proparoxítonas. Sublinhe com um traço as monossílabas tônicas. Então, vamos ver lá. É e ser. E com dois traços as oxítonas com acento gráfico. Também e poderá. Oxítonas é aquela palavra que a última sílaba é a sílaba tônica mais forte. O exercício 3 está pedindo assim, leia estas palavras em voz alta. Eu vou ler uma vez, mas eu quero que vocês leiam de novo, tá? Não fique só na leitura da professora. Exército, beleza, vatapá, retângulo, mínimo, enchente, incrível, código, melancia, ângelo, invisível, célula, português, máquina e hipopótamo. No A, vocês vão copiar as palavras oxítonas, dessas palavras que nós lemos em voz alta. Todas que forem oxítonas, vocês vão colocar aqui. Na B, vocês vão copiar todas as palavras proparoxítonas. Lembrem da regra da palavra proparoxítona. No exercício 4, eu vou copiar as frases substituindo as figuras por palavras. Então, eu copio de novo toda a frase, só que no lugar que a figura, eu coloco a palavra que é indicada pela figura. Então, tem que copiar a frase. Aqui na 5, eu vou escrever o nome de 5 estados brasileiros, que são palavras oxítonas acentuadas. Então, aqui é uma pesquisa, tá? E na 6, escrevo o nome de 3 frutas, que são palavras oxítonas não acentuadas, que não recebem acento. Aqui também vai ter, será necessário, né, uma pesquisa. No exercício 7, acentue a palavra se necessário. Leiam palavra por palavra, coloquem o acento quando tiver. Se eu lembrar que a palavra tem acento e não lembro onde, qual é a sílaba que vai esse acento, eu chamo a palavra, coloco o acento e depois que eu terminar todas, eu vou responder o que você observou. O que eu observei reparando em todas essas palavras de cima. Respondam todos os exercícios com muita atenção. Se necessário, volte na aula quantas vezes for preciso. Faremos a correção dessa atividade na próxima aula, na quarta-feira, dia 16/9. Fiquem bem, se cuidem, beijos no coração e até lá!